Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Espero encontrar todos na mais perfeita saúde, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aí uma live, como havíamos anunciado, já durante a semana, e ela traz como benefício, a lição, a última lição do primeiro trimestre de 2020, a lição 13, dia 29 de março, está se encerrando aí, como você pode ver, lições bíblicas, da escola dominical, fornecida pela CPAD. A raça humana, origem, queda e redenção. Hoje é a última lição do trimestre. Nós estamos encerrando através de uma live, haja vista que nós estamos passando aí por uma pandemia, Nosso mundo atual está enfrentando uma peste do coronavírus. Mas, como somos conhecedores da palavra do Senhor, sabemos que isso já havia sido falado, profetizado, avisado, anunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, acredito que para todos os cristãos leigos, ou não leigos, os leigos já ouviram falar e os instruídos mais do que nunca sabendo dessa situação, certo? Dá uma ajeitadinha aqui na câmera, vou colocar ela para lá, para mim começar a ministrar aqui a aula para vocês. Eu quero fazer menção, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração para que todos possam alcançar o discernimento, espiritual. Vamos alcançar a graça de Deus, a fim de sermos ajudados aqui em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver aí, na sua casa, ou no seu carro, e estiver acompanhando essa live, claro que no carro você não vai fechar os olhos, mas em pensamento, liga o teu pensamento nesse momento aí, por alguns minutos. Quero interceder juntamente com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela graça de uma vez mais podermos estar na tua presença em oração, com o propósito, Pai, de ser edificado com a tua palavra. Eu rogo pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, cada vida que se disponibilizou a estar conosco neste momento. Dá, Senhor, a tua graça abundantemente, que eles possam permanecer no centro da tua vontade, que eles possam estar verdadeiramente te servindo, Pai. E se assim ainda, Pai, não se encontram, que o Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, possa encontrar um coração quebrantado, contrito, para que assim o Senhor possa falar no seu íntimo. Aqueles que estão enfermos, eu rogo que o Senhor possa restaurar sua saúde, que o Senhor possa dar livramento àqueles que estão sendo acometidos de enfermidade, em especial o coronavírus, que está alcançando
milhares de pessoas neste tempo presente. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e quero te adorar. Quero te louvar pela oportunidade e quero te adorar porque o Senhor é Deus, único e verdadeiro. Seja manifesta a tua graça abundantemente sobre as nossas vidas nesta manhã. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Maravilha do céu, né? Antes de iniciarmos a aula, quero fazer também menção dessa bênção de Deus que vamos estar iniciando aí no segundo trimestre de 2020, né? A lição da CPAD, que já está nas nossas mãos, vai tratar da igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ela vai ser muito útil, né, para esses dias atuais, para que a igreja possa enfrentar essa situação e possa servir a Deus com ousadia, com graça e com sabedoria. Amém? Então vamos lá para a nossa aula desse domingo, dia 29 de março de 2020. Esse que vos fala é Ezequiel Oliveira de Ávila, presbítero da Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville. Sou congregado no setor 40, aqui do Jardim Kelly. Estamos na responsabilidade da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, a EBD, como superintendente. Nosso pastor local aqui, pastor Dário Cristo, é o responsável pela nossa congregação. Eu quero já agradecer ao Jardim Kelly, que tem nos abençoado ricamente com a sua presença na escola dominical, sempre presente, e assim nós estamos sempre avançando na EBD. Louvado seja o nome do Senhor. Como já havia falado, novo homem em Jesus Cristo. Essa é uma lição que nos dá esperança que podemos alcançar de Deus essa dádiva, né? Esse privilégio de podermos nascer de novo, né? E crescendo na graça e no conhecimento, podemos avançar em unidade, podemos chegar à perfeição quando Jesus nos tirar dessa terra e nos dar um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo idôneo, né? E que jamais vai passar por essas circunstâncias, adversidades que enfrentamos nos dias odiernos. Deus abençoe a todos. Nós temos aqui no primeiro textuário, né, que está lá em Efésios 4:13, você que não possui a lição da EBD, mas tem a sua Bíblia aí, né? Tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, ou no seu celular, seu smartphone. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o texto áureo, né? Então, o propósito do ensino, o propósito da palavra de Deus para com as nossas vidas é exatamente esse, para que chegamos à fé, né? À unidade da fé, ou seja, numa só fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, ou seja,
realizar a obra que Jesus Cristo iniciou, né? Fez o que era necessário para salvar a humanidade e delegou agora à igreja que está na terra, né, para dar continuidade, para alcançar mais vidas ainda no decorrer dessa caminhada, até que possamos estar com Ele por toda a eternidade. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. É conhecimento dos leitores da palavra, dos estudantes, que Jesus Cristo é Deus, né? Mas ele assumiu um corpo 100% humano, né? Natureza humana 100%, e deu o exemplo perfeito, deixou registrado o exemplo de ser humano, de cidadão aqui nessa terra, realizando a obra do Pai, cumpriu a lei, foi crucificado numa cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso estamos aqui, falando deste homem que deixou um exemplo a ser seguido. Todo exemplo nessa terra, ele pode ser falho, mas o exemplo de Jesus é perfeito. Então, nós podemos entender e compreender que Jesus é 100% perfeito. Não existe dúvida para aqueles que o conhecem, o seu exemplo, a sua obra, a sua obediência, né? Tudo dentro da perfeição de Deus, dentro da vontade de Deus. E nós queremos também alcançar este 100%, embora este corpo jamais iremos alcançar, porque ficou inviável, né? A nossa natureza humana não nos permite. Mas chegaremos ali no céu num corpo incorruptível, glorificado, e aí seremos 100% perfeito e estaremos adorando a Deus na beleza da sua santidade por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos passar aqui para os gerais, os específicos e o ponto central. Nosso objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, ou seja, se o Senhor não gerar pela palavra um novo nascimento no ser humano, não tem como salvá-lo, né? É preciso nascer de novo. Nós estaremos comentando no decorrer da lição como vai acontecer, como é possível, né? Esse novo nascimento. Os objetivos específicos seriam falar de cada tópico, né, que é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Esses são os objetivos específicos que queremos comentar no decorrer dessa lição. O ponto central, claro que a salvação em Cristo gera um novo homem. Esse é o ponto central da lição, certo? Vamos para frente.
queremos passar para a introdução, que diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? O autor da lição faz esta pergunta, né? E nós já temos a resposta na própria lição, que diz assim, que do ponto de vista do ser humano, né? Do ponto de vista humano, não é possível. Nesta vida não é possível. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, o novo homem, ele é perfeito, né? O novo homem, ele consegue, né? Porque o novo homem, ele é sem pecado. O velho homem, a velha natureza, nós temos que crucificar todos os dias. Todos os dias nós precisamos colocar ela na cruz, né? Até o dia em que nós, através da morte ou através do arrebatamento, deixaremos este corpo, né? E receberemos um corpo incorruptível. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Ou seja, quando Deus fez Adão, ele fez Adão perfeito. Deus fez o primeiro homem, o primeiro ser humano, na mais completa perfeição. Mas deixou a ele o livre-arbítrio, né? De adorar e de louvar. No entanto, quando houve a desobediência, o homem se viu afastado da presença de Deus, porque Deus não poderia mais ter comunhão com um homem pecador. Mas aprove a Deus enviar o seu unigênito, seu único filho. Quando eu falo unigênito, eu estou dizendo que ele é o único e o primeiro, não existia outro. Só Jesus. Jesus foi o único Filho de Deus gerado por ele. Nós hoje, pela sua palavra, somos gerados também. E aí, Jesus é o primogênito dessa nova geração, né? Essa geração de pessoas com um novo nascimento, pessoas que receberam a palavra da verdade e assim estão caminhando nesse corpo humano, nessa natureza, mas com um espírito renovado, avivado pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula e nós possamos passar momentos de edificação para a glória do Senhor Jesus Cristo. No primeiro ponto, do primeiro tópico, né? O nascimento do novo homem. Nascido não de sangue, ou não do sangue nem da, mas, como no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo,
uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Está lá registrado no Evangelho que João escrevera, no capítulo 1, do verso 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. É imprescindível que todo ser humano tenha esse conhecimento, né? Que não é pelo seu próprio esforço, não é pelos seus méritos, mas pelo mérito de Jesus, né? Por aquilo que Jesus realizou, por aquilo que ele consumou ali na cruz do Calvário, pagando a dívida que era nossa, que era da humanidade, para que nós pudéssemos ter um novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos capítulo 8, verso 16. Para nós entendermos, né, o novo nascimento como um novo homem. A gente começa a fazer a vontade de Deus, pois o novo homem, ele almeja constantemente servir a Deus, fazer a vontade dele e a só ele adorar todos os dias. No segundo ponto aqui da lição, nascido de Deus, esse tópico de número 1, nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurada humana, né? Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Pela fé, você se torna filho de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você crê que Deus enviou seu Filho unigênito a essa terra para realizar a sua obra, para cumprir a lei, para fazer uma obra expiatória como um cordeiro imaculado, perfeito, ofereceu um sacrifício vicário naquela cruz, e agora nós, acreditando nesta obra, neste amor incondicional, porque não merecíamos, não foi pelos nossos méritos, mas este amor indizível, este amor incomparável, Jesus realiza esse feito há quase 2000 anos atrás, e o Evangelho tem sido apregoado, que pela fé há essa possibilidade de o ser humano ter um novo nascimento. No ponto 3, nós vamos ter aqui o nascido da água, né? Nascido da água, que através do batismo, né? O batismo em água só tem efeito salvador. Quero que você reflita bem nisso. O batismo em água, ele só tem efeito salvador quando recebido pela fé, certo? Que Marcos 16,
se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser anotar os textos, estão aí para você conferir e assim ter a sua fé acrescentada. O nascido do Espírito Santo. O nascido do Espírito Santo a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, como está escrito em João, no capítulo 3, verso 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João 3:8, somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6:15. Temos aí a genuína conversão. Nós temos um fato que está na leitura em classe, ou melhor dizendo, está registrado em João, no capítulo 3, na leitura em classe aqui. João capítulo 3, e verso 5, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu para ele assim, por Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas lá no 3:3, ele fala assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um mistério, Precisar nascer de novo para poder ver o reino de Deus, ou seja, ter a sua mente aberta. Porque o homem sem Deus, ele é cego espiritualmente. Ele não consegue ver a glória de Cristo. Ele não consegue ver o amor de Deus explícito através de seu Filho Jesus Cristo. Ele não consegue ver a ação do Espírito Santo na vida daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas a partir do momento que ele abre o seu coração, que ele deixa a palavra germinar na sua vida, ele começa a ter o seu entendimento aberto. Ele começa a visualizar e começa a ter experiências com Deus. E assim ele começa a gerar frutos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o propósito de Deus para com cada vida
que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos aqui esse diálogo que primeiro tem que nascer de novo para ver, certo? E depois, no processo contínuo da sua caminhada, a santificação, ele vai ser alvo agora não somente de contemplar, de ver, mas de entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender e compreender esse mistério. Precisamos entender esse mistério. Para ver, nascer de novo. Para ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Não da carne e do sangue, né? Porque não é reencarnação. Não é reencarnação. É novo nascimento. É o novo homem. É o novo homem que está nascendo. É simples, mas às vezes nos traz uma dificuldade para o homem natural, o homem que não tem discernimento espiritual. Mas Jesus está dando uma oportunidade através do seu Santo Espírito quando a palavra é ministrada. Então o novo nascimento é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Uma síntese desse tópico, né? Tópico 1. Não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Certo? Quando ele recebe o Espírito Santo, que é Deus, né? Ele tem o seu encontro com ele, com o Criador, e posteriormente da água, né? Da água que é a palavra e do Espírito, da água que simboliza também no batismo, né? Publicamente, que você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um novo homem, agora integrado à igreja, ao corpo místico, né? Que está espalhada por toda a terra. A igreja viva, a igreja que está realizando a obra de Jesus Cristo. Você está inserida nesse corpo, inserido neste corpo. Você está com um vínculo 100%. E por isso, não perca a tua esperança. Diante de toda e qualquer circunstância, diante de qualquer adversidade, porque a tua esperança é Jesus Cristo. Você sabe que está aqui de passagem. Você sabe que está aqui por um tempo determinado. Você sabe que muito em breve, você estará com Jesus. Nós estaremos com Jesus por toda a eternidade, livre das circunstâncias e as adversidades dessa vida. Esse tempo, esse período que aqui passamos é muito curto comparado à eternidade com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no segundo tópico, vai nos dizer que a justificação do novo homem. Vamos falar um pouquinho da justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de novo status diante do tribunal de Deus. A justificação é pela fé, certo? Então, num contexto de injustiça e de pecado, nós somos gerados pela palavra,
com a viva esperança, né? Nós somos embaixadores de Cristo, representantes legais de Jesus Cristo nessa terra. Esse é o nosso status diante do tribunal de Deus. A justificação que nós adquirimos não foi pelos nossos méritos, mas pela fé em Jesus Cristo. E por isso nós honramos, adoramos, bendizemos, enaltecemos e engrandecemos o Senhor Jesus Cristo pela obra consumada. No primeiro ponto, nós vamos falar da inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentes, meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus, né? Efésios capítulo 2, 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, né? Isaías 64, 6. A nossa justiça é considerada como trapo de imundícia, né? Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. De novo, somos justificados. Somos justos, porque quem nos justificou foi Jesus Cristo. O seu sangue nos purifica de todo pecado. E agora somos justos e perfeitamente justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos livres. Podemos servir a Deus. Podemos realizar a sua obra. Podemos propagar este evangelho da salvação com ousadia, com graça e com sabedoria. O adversário da nossa alma, o inimigo, o acusador, ele não tem direito algum sobre nós. Somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. Por fé, porque não vimos esse fato, mas temos testemunhas que deixaram registrado esse ato. E na história temos o conhecimento desse fato. Mas não somente porque a história registrou, não somente porque houve testemunhas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto e muitas viram a crucificação. Mas o que eu quero frisar nesta hora é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é a fiel testemunha. Ele que nos convence. E quando ele nos convence, somos convertidos. Quando recebemos, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, nós podemos falar a todos que fazem parte do nosso cotidiano que a nossa justiça não provém de nós mesmos. Não foi porque nos esforçamos, não foi porque atingimos um nível de perfeição, mas porque Jesus Cristo nos deu essa graça
em tempo oportuno e assim podemos crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome. No segundo ponto, nós temos a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mérito perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 e Hebreus 10, 17. Você pode conferir aí na sua Bíblia. É uma verdade. Nós temos na nossa lei, na nossa Constituinte, que diz assim, que uma vez que o réu é absolvido por qualquer crime que ele foi acusado, se ele é absolvido e ainda que depois de absolvido se junte provas que ele era culpado, ele não mais poderá ser condenado por aquele crime, porque ele já foi julgado e absolvido. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que Jesus pagou o preço para nos justificar diante de Deus, e nós recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, já não tem nenhuma acusação do adversário que possa nos condenar no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus. Ainda que Ele vai nos acusar quando falhamos, quando erramos, mas o Espírito Santo nos convence, nos arrependemos, pedimos perdão e somos alcançados por sua graça e por sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto desse segundo tópico, nós vamos entender que a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse tido cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo Deus. 1 João capítulo 3, verso 7. Haja vista que houve o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Está registrado no Evangelho que Lucas escrevera no capítulo 23, 42 e 43. O novo homem é justo. O novo homem, não o velho homem. Não a velha natureza, mas o novo homem, aquele que é nascido de novo, aquele que nasce da água e do Espírito, aquele que é gerado pela palavra e é publicamente manifesto através do batismo em águas, pois a Bíblia diz para nós anunciar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, primeiro é isso, tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Segundo passo, confissão publicamente, ser batizado em água. Porém, aquele que não crê será condenado. A condenação não é porque não houve tempo de se batizar como o ladrão da cruz, mas pela falta de fé no sacrifício vicário, por falta de fé de acreditar que Jesus enviou seu Filho unigênito a essa terra. Então, precisamos atentar para esta palavra.
Uma síntese desse tópico 2, o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Essa é a grande verdade que não podemos deixar de falar. Não havia a menor condição de nos redimir, mas nesse contexto de injustiça e de pecado, somos alcançados em tempo oportuno. No terceiro ponto, ou no terceiro tópico desta lição, queremos tratar da santificação do novo homem, né? A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Essa é a ideia, né, da santificação. No primeiro ponto, a santificação como posicionamento, a nossa posição agora. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Certo? Lucas 23 e 42 e 1 Coríntios 1 e 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, no capítulo 5 e 1. 1 Pedro, no capítulo 2 e 9, também vamos observar isso. Posicionamento é santo, embora esteja ainda em santificação. É separado desde o momento em que ele é convencido do pecado e que se converte, muda sua maneira de agir e de pensar, e está num processo de crescimento até que venha a atingir a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, de ser humano perfeito. Essa é a ideia. A santificação como processo, no segundo ponto, nos diz que o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até que se torne dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender esse processo. Começamos em pé, como está essa foto. Mas à medida que vamos nos rendendo, nos humilhando, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo a nossa culpabilidade, reconhecendo o quanto somos necessitados de salvação, nós vamos nos humilhando diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos melhorar a cada dia, ser mais santo do que ontem e amanhã ser mais santo do que hoje. Um processo de santificação só vai parar quando deixarmos esse corpo. Enquanto
aqui nessa terra permanecermos, precisamos estar em crescimento continuamente para chegarmos à perfeição, como almeja o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, como está registrado em Hebreus 11, verso 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João capítulo 1 e verso 7. Se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos, né? Mas o sangue de Jesus Cristo, como está escrito em 1 João capítulo 1 e 7, nos purifica de todo pecado. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais distância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, segundo está registrado em Apocalipse, no capítulo 21 e verso 8. Precisamos atentar para essa necessidade. A síntese desse tópico 3 diz que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. E podemos concluir através dessa imagem que coloquei nesse slide, que diz assim: a vontade de Deus e a minha vontade. A minha vontade é o velho homem, e a vontade de Deus é o novo homem, porque estou conectado com Ele. O velho homem não está conectado com Deus, por isso ele faz a vontade do eu. Mas quando o novo homem está conectado com Deus, ele faz a vontade de Deus. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque é por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado e será. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos que estarão vendo esse vídeo desta 13ª lição do primeiro trimestre de 2020. Quero deixar minha gratidão a Deus pela oportunidade e quero convidá-los a fazer uma reflexão juntamente comigo, através de uma oração pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos ministros, as autoridades constituídas, as autoridades eclesiásticas que estão em eminência, para que possa essa adversidade e perseverar na fé em Jesus Cristo.
Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais, adentro na Tua presença, e rogo pela vida de cada ser humano na face dessa terra, não fazendo acepção de nenhum. Independente da circunstância e da adversidade que cada ser humano se encontra, eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar, para salvar, para libertar e para verdadeiramente transformar essa situação. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo Teu decreto. Por isso, nossa esperança não desfalece. Por isso, a nossa alma te louva e te adora no dia mau e no dia bom. Estamos nessa terra, estamos sujeitos, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto nessa terra subsistimos, eu rogo pela vida das autoridades constituídas, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos senadores, pelos deputados, pelos vereadores. Assim também como eu rogo pelas eclesiásticas, independente da denominação, pelos pastores, pelos bispos, pelos presbíteros, evangelistas, pelos diáconos, pelos cooperadores, em especial pela igreja, que não tem status eclesiásticos, mas que te serve através dos dízimos, das ofertas, através da oração, através das reuniões congregacionais, através da obra missionária. Assim, meu Deus, eu peço que cada vida encontre o propósito pela qual o Senhor tem trazido a essa terra. Ninguém nasceu de balde sem propósito. Todos temos um propósito específico. Cada ser humano precisa ter primeiro um encontro com a verdade. É a tua palavra é a verdade. E a partir desse encontro com a verdade, o Espírito Santo revela, capacita e usa segundo a tua vontade, para que assim possamos adentrar nas mansões celestiais, passar pelo tribunal de Cristo naquele dia, apresentar as obras que realizamos no poder e na eficácia do teu Santo Espírito que age na nossa vida, e assim regozijar-nos com o galardão que receberemos mediante as obras realizadas. Nosso trabalho não é debalde. Se estamos ainda nesta terra, é porque o Senhor ainda tem obra para realizar. E enquanto aguardamos a bendita esperança de sermos tirados através da morte ou do arrebatamento, queremos te honrar, glorificar o teu nome, exaltar e adorar na beleza da tua santidade. Eu desejo a todos, Pai, que continue perseverando, que continue acreditando na fidelidade da tua palavra, pois a tua palavra é inerrante, a tua palavra é a verdade absoluta. Assim crendo, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por esta tão grande oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir a você que deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, também pode se inscrever. Faça a sua inscrição, faça o seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. E assim estaremos contribuindo um com o outro para o nosso crescimento enquanto estamos nessa terra. Que o Senhor Jesus Cristo possa alcançar a sua vida neste trabalho
assim também a sua família. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e quem acredita pode dizer amém. Pois a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.